Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens e estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é José é vendido pelos seus irmãos. Vamos lá para o texto bíblico? Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida, e acrescentou: Não derrame sangue. Jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isso. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descer à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda. Esse texto está lá em Gênesis 37, do verso 12 ao 36. Então vimos na semana passada a respeito dos sonhos de José. Se você não viu, clique aqui em cima e assista. E quando a gente falou na semana passada, a gente viu que José ele fofocava ali sobre seus irmãos, ele era uma espécie de fofoqueiro, ele entregava tudo que seus irmãos diziam, e aqui a gente vê novamente que Jacó manda José ir encontrar os seus irmãos para ver tudo que eles estavam fazendo e contar para o seu pai. Ou seja, novamente, para fofocar daquilo que seus irmãos faziam. Seus irmãos, ao ver de longe, falam assim: Olha, é aquele sonhador, é aquele que falou que vai reinar sobre nós. Também falamos sobre isso na semana passada. José ele teve dois sonhos e os dois sonhos mostravam que ele seria superior aos seus irmãos. Como eu disse na semana passada, imagina você ter ali o seu irmão talvez caçula, e seu irmão caçula falar assim: Eu serei superior a você, e você se dobrará, se ajoelhar a mim, porque eu serei superior a você. Daria uma raiva? Daria, com certeza. Daria talvez a vontade de dar um soco no irmão? Daria. Isso, mas com certeza não mostra para esses irmãos que seria algo um objetivo deles vender os seus irmãos para um escravo. Não seria um motivo para isso. Talvez os seus irmãos teriam inveja ali, teriam ciúme ali de José, teriam, não só porque ele se dizia superior, mas porque ele fofocava ali sobre a vida deles, sobre os erros deles. Mas isso não dá motivos para os irmãos dele, os irmãos de José, venderem ele como escravo. Mas foi isso que eles pensaram. Quando ele vê José, eles verem José, eles pensam: olha esse sonhador, vamos matá-lo. Primeiramente eles pensam. E aí Rubem fala assim: não vamos matá-lo, vamos só jogar nesse poço.
Porque Rubem fala isso porque ele tinha um desejo em seu coração de salvá-lo José depois. Mas aí Judá, ele tem uma ideia. Ali tá vindo os ismaelitas, vão vender para eles, que aí ganharemos dinheiro em troca ali do nosso irmão e não mataremos, não teremos uma culpa de sangue correndo sobre a nossa cabeça ali de ter matado o nosso irmão. Se você se lembra também, ao longo da nossa série de mensagens, os ismaelitas eram quem? Filho de Ismael, o outro filho de Abraão, o filho da escrava. Então, José é vendido para esses descendentes ali de Ismael, filho de Abraão. Quando José é vendido ali, os irmãos eles sentem talvez uma alegria de ter vendido, eles pegam a túnica ali de José, eles matam o animal e eles pegam aquele sangue do animal e molha aquele sangue do animal na túnica ali para mostrar ao pai, no sentido ali, o animal deve ter devorado seu filho, ou seja, eles não têm culpa, eles falam para o seu pai que eles não tinham culpa naquele acontecimento, naquela ocasião. Simplesmente ele mandou o filho até eles e pode ser que ele foi devorado por algum animal no caminho. Ou seja, aquilo que os irmãos fez, aquilo que os irmãos arquitetaram foi algo ali absurdo, foi algo ali muito diabólico, de entregar o seu próprio irmão como escravo e mentir para o seu pai dizendo que ele foi despedaçado por um animal selvagem. Aquilo que os irmãos fizeram, como eu já falei desde a semana passada, foi totalmente errado. Mas aquilo que José fez também não foi algo correto. José ele vivia provocando os irmãos e ele sofreu a consequência da ira dos seus irmãos. E ali José foi vendido para Potifar, que era oficial da guarda do faraó. E ali José ele vai iniciar sua vida ali no Egito. E como todos conhecem, a vida de José no Egito foi uma vida difícil, uma vida dura, mas também uma vida depois ali de uma parte de sofrimento, uma vida próspera no Egito ali como governador do Egito. E José provavelmente ele teve o seu caráter mudado. Se antes ele provocava os seus irmãos, se antes ele era conhecido como fofoqueiro, ali depois desse período que ele fica ali no Egito, ele tem o seu caráter transformado, ele tem o seu caráter mudado e Deus usa esse ato errado dos seus irmãos para vender ele ali como escravo ali para os ismaelitas. Deus usa isso para José ser um governador do Egito e depois salvar o seu próprio irmãos e sua própria família. Então Deus usou algo ruim para ser algo bom ali no futuro, para Deus cuidar ali da família de José e do povo de Israel ali no futuro. Deus usa algo bom ou algo ruim para transformar em algo bom. Em todo o tempo Deus ele cuidou de José, mesmo quando José ele foi ali vendido como escravo, mesmo ali quando José foi preso, a gente vai ver ao longo ainda da nossa série de mensagens, ele vai preso ali no Egito, ele é acusado ali de abuso, de estupro ali no Egito, mas Deus sempre cuidou ali de José. Não foi os erros de José que impediu Deus de usar José. Por isso mesmo, por mais que erros que a gente pode ter, nossos erros não vai impedir se a gente arrepender de Deus nos usar futuramente. E aqui novamente deixando claro, não quero defender a atitude dos irmãos, mas foi consequências daquilo que José fez. Amém? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, ou aqui no nosso canal do YouTube, ou então nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, siga as nossas redes sociais, deixa aí um like. E também te aguardamos na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.